Tem uma palavra que sua Bíblia usa para te assustar: inferno. Fogo que não apaga, alma que arde para sempre, o lugar lá embaixo onde os condenados gritam. Só que tem um problema enorme. Se você abrir o texto original, hebraico e grego, essa palavra não existe. Não existe uma palavra para inferno na Bíblia. Existem 4, e elas não significam a mesma coisa. 4 palavras diferentes, com 4 endereços diferentes, 4 climas diferentes. Uma é só a sepultura, outra é um submundo de sombras, outra é um vale de verdade, que você pode visitar de táxi hoje. E a quarta é uma prisão que nem foi feita pra gente. Em algum momento da história, alguém pegou essas 4 palavras, jogou todas num liquidificador e serviu para você como uma coisa só: inferno. Com letra maiúscula e cheiro de enxofre. Olha como isso aconteceu, porque é quase absurdo. A Bíblia King James, de 1611, a tradução inglesa que moldou o imaginário cristão do mundo inteiro, usou a palavra hell, inferno, 54 vezes. 54. Mas no original ela estava traduzindo 4 palavras distintas com aquela única palavra inglesa. Sheol, do hebraico. Hades, do grego. Geena, também do grego. E uma quarta que quase ninguém conhece: o Tártaro. 4 lugares viram um só lugar. E é desse caldeirão de tradução que nasce o inferno que te ensinaram. E o detalhe mais estranho de todos está guardado para o final. A imagem mais famosa do inferno, o fogo que nunca se apaga. A fornalha eterna onde o verme não morre, ela nasceu de um lugar real. De pedra, terra e história. Um lugar com nome, com coordenadas, com um passado de arrepiar. E o que esse lugar era de verdade não tem quase nada a ver com o que pintaram para você. Mas a gente chega lá. Por enquanto, segura essa ponta. Vamos começar pela palavra mais antiga de todas, a primeira a aparecer: Sheol. No hebraico, Sheol. Ela aparece 65, talvez 66 vezes no Antigo Testamento. E aqui vem o primeiro choque, o que derruba metade do que a gente acha que sabe. Sheol não é o lugar dos maus. Vai lá no Gênesis, capítulo 37, versículo 35. Jacó acabou de receber a pior notícia da vida dele. José, o filho amado, está morto, despedaçado por uma fera. Foi o que os outros filhos disseram, mentindo, e Jacó se recusa a ser consolado. Ele rasga as vestes e diz que vai descer pranteando até o Sheol, para junto do filho. Repare no peso disso. Jacó é o patriarca, o homem com quem Deus fez aliança. José é o filho justo, o inocente da história. E os dois, segundo o próprio Jacó, vão parar exatamente no mesmo lugar, no Sheol. Não tem fogo nessa frase, não tem castigo, não tem separação entre santo e pecador. Tem um pai de luto querendo morrer para reencontrar o menino. Então repara no que o Sheol não é. Não é a prisão dos condenados. Não é o cárcere reservado para os inimigos de Deus. Não é o destino só de quem fez por merecer. É o destino de todo mundo. Bom, mau, justo, perverso, rei e mendigo. Todos descem para o mesmo buraco embaixo da terra. O Sheol é a sepultura coletiva da humanidade inteira. A sala de espera escura para onde a vida toda escorre. E o nome carrega essa fome. A origem exata de Sheol é discutida. Ninguém tem certeza fechada, e seria desonesto fingir que tem. Mas a explicação mais aceita liga a palavra ao verbo hebraico sha'al, que significa pedir, exigir, reivindicar. Por quê? Porque o Sheol nunca se enche, nunca diz chega. Está escrito em Provérbios capítulo 27, versículo 20. O Sheol e a destruição jamais se fartam. É um lugar com apetite, uma boca aberta que engole geração atrás de geração e continua pedindo a próxima. Não importa quantos mortos você atire lá dentro, ele sempre exige mais um. E tem uma cena no deserto que mostra essa boca literalmente se abrindo. Números, capítulo 16.
3 homens, Coré, Datã e Abirão, se levantam contra Moisés numa rebelião. E o castigo não desce do céu como raio. Ele sobe do chão. A terra simplesmente se rasga debaixo dos pés deles. O texto diz, nos versículos 30 e 33, que eles desceram vivos ao Sheol. Vivos. A terra fecha por cima e eles somem com tudo o que tinham. Olha a imagem que o hebraico está pintando. O Sheol aqui não é uma caldeira no fundo do mundo. É a própria terra que escancara a boca e traga a gente para dentro do barro. Um buraco, uma cova viva que puxa os vivos para o escuro. Mas se o Sheol não é castigo, o que é então? Como é estar ali dentro? E aqui a Bíblia é honesta de um jeito quase desconfortável. Vai em Eclesiastes, capítulo 9. O versículo 5 diz, sem rodeio, que os mortos não sabem coisa nenhuma. E o versículo 10 fecha a porta. No Sheol, para onde você caminha, não há obra, nem projeto, nem conhecimento, nem sabedoria. Tudo para. Sem pensamento, sem trabalho, sem consciência, sem relógio. Não é tormento, não tem grito, mas também não é festa, não é paraíso, é silêncio puro, é um apagão. É como se a pessoa fosse posta no modo desligado, debaixo da terra, só esperando algo que ela nem sabe que vem. E olha o nó que essa palavra deu na cabeça dos tradutores. A mesma Sheol, 65 vezes no texto, sempre a mesma palavra, e eles não sabiam o que fazer com ela. Na King James, traduziram Sheol como sepultura 31 vezes, e como inferno, Hell, outras 31 vezes. A mesma palavra hebraica, metade virou cova, metade virou inferno. E ainda sobraram 3 vezes que viraram abismo. Quer dizer, a decisão foi quase no cara ou coroa. Quando o tradutor sentia clima de juízo no versículo, escrevia inferno. Quando sentia clima de morte comum, escrevia sepultura. Mas lá no hebraico era sempre a mesmíssima palavra. O inferno, em metade dos casos, foi escolha de quem traduziu, não do que estava escrito. Guarda isso porque é o coração da confusão. E tem uma camada a mais que vale demais. Para muita gente do mundo antigo, e os hebreus respiravam esse mundo, a morte não te apagava do mapa por completo. Os mortos viravam uma espécie de sombra enfraquecida lá embaixo. O hebraico até tem um nome para eles. Os refaíns, os vultos dos que já partiram. Em Isaías, capítulo 14, tem uma cena de arrepiar. O Sheol se agita para receber um rei que está morrendo. E as sombras dos outros reis mortos se levantam dos seus tronos para recepcionar o recém-chegado. Não tem fogo nenhum nessa sala. Tem reis sem força, sentados no escuro, debaixo da terra, cumprimentando mais um que chegou. O submundo hebraico se parece muito mais com esse salão de sombras do que com a caldeira fumegante que a gente herdou. Esse lugar tem até um apelido poético, Abaddon. Em hebraico significa destruição, ruína, perdição. Aparece colado no Sheol em Jó, capítulo 26, versículo 6, como se fossem 2 nomes para o mesmo abismo. O lugar da ruína, onde tudo que a gente se desfaz e vira pó e sombra. Agora, se você prestou atenção, deve ter batido uma pergunta incômoda. Se todo mundo desce para o mesmo buraco escuro, justos e canalhas lado a lado, e lá ninguém sabe de nada e nada acontece, então cadê a justiça? Cadê a recompensa de quem viveu direito? Cadê o acerto de contas que o coração exige? Essa pergunta não é só sua. Foi a pergunta que apertou o peito de Israel por séculos. Um Deus justo e o destino do santo é o mesmo do assassino. Não fecha. E a resposta veio devagar, surgindo só lá no finalzinho do Antigo Testamento. Tem um texto em Daniel, capítulo 12, versículo 2, que vira a chave. Ele diz que muitos dos que dormem no pó da terra vão acordar. Uns para a vida eterna, outros para a vergonha eterna. Acordar. Pela primeira vez, com toda a força, o pó da terra deixa de ser o ponto final. O Sheol não é mais o fim da linha, tem um despertar do outro lado.
E é justo aí, num pedaço tardio e sofrido da história de Israel, no meio de uma perseguição brutal, que a esperança de ressurreição nasce de verdade. A convicção de que Deus é Deus dos vivos e que nem a terra faminta que engole tudo vai ficar com a última palavra. Mas aí a história dá uma virada de idioma, porque quando os judeus traduziram a Bíblia hebraica para o grego, uns 2 séculos antes de Cristo, eles esbarraram num problema bem prático. Como traduzir Sheol para o grego? Que palavra existe na língua dos gregos para esse submundo onde todos os mortos descem sem distinção? Eles foram buscar uma palavra que os próprios gregos já usavam para o reino dos mortos deles, Hades. E essa escolha, repetida cerca de 61 vezes naquela tradução grega, colou para sempre na cabeça do mundo. Sheol virou Hades. O submundo dos hebreus saiu de casa com nome grego no passaporte. E a palavra grega é linda no significado, vale parar nela. Hades vem de a no comecinho, que serve para negar, mais o verbo idem, que significa ver. Junta os dois e sobra uma coisa só, o não visto, o invisível. Os gregos batizaram a morada dos mortos como o lugar que você simplesmente não consegue enxergar, para onde as pessoas vão e desaparecem da vista de todos. Combina demais com o Sheol hebraico, aquele salão de sombras enterrado no escuro. Os dois conceitos, o judeu e o grego, se encaixaram quase sem costura aparecer, e o Novo Testamento herdou essa palavra, Hades, que aparece nele 10 vezes. E olha onde essa palavra vai desaguar. No dia de Pentecostes, com Jerusalém lotada, o apóstolo Pedro está pregando em alto e bom som. E ele cita um salmo antigo, o Salmo 16, versículo 10, que dizia assim: não abandonarás a minha alma no Sheol. Só que Pedro está falando grego para uma multidão. Então, na boca dele, em Atos, capítulo 2, versículo 27, o Sheol vira Hades. E Pedro aplica a frase a Jesus. A ideia é de tirar o fôlego. Cristo desceu ao lugar dos mortos, ao Hades, o invisível, mas não foi abandonado lá dentro. Não ficou. Aquele lugar que sempre pediu mais e nunca devolveu ninguém, aquela boca que nunca se fartava, dessa vez foi obrigada a abrir a mão e soltar. E é exatamente aqui que a confusão toda foi armada. Porque Sheol e Hades, até este ponto, são basicamente a mesma coisa vestida em 2 línguas. O lugar de todos os mortos, sem fogo, sem fornalha, sem tortura, sem demônio conforcado. Mas tem uma terceira palavra esperando, uma palavra que Jesus usa com a própria boca 11 vezes. Uma palavra que não é metáfora de sepultura, que não é o submundo neutro de todo mundo, que é outra coisa por completo. Uma palavra que aponta para um lugar de verdade, com endereço, com história e com um cheiro de horror que vinha de séculos antes de Cristo nascer. E foi essa palavra que virou tudo aquilo que aparece na sua cabeça quando alguém diz inferno. O nome dela é Gina, Gina. No grego, Gina. E essa palavra não desceu do céu para assustar ninguém. Ela subiu do chão. Gina é a forma grega de 2 palavrinhas hebraicas grudadas uma na outra. Ge-Hinom. Ge quer dizer vale. Hinom é só um nome de gente. Junta os dois e dá vale de Hinom. Na forma completa, o vale do filho de Hinom, Ge-Ben-Hinom. E já aqui tem uma surpresa. Jesus, para falar da coisa mais terrível que pode acontecer com alguém, não foi buscar um nome de outro mundo. Ele apontou o dedo para um buraco no mapa, um vale de carne e osso, encostado em Jerusalém. E o mais doido é que esse vale existe até hoje. Você pode pegar um carro, saltar no ponto certo e caminhar lá dentro com os próprios pés. Fica ao sul da cidade velha de Jerusalém, contornando a muralha por baixo, descendo para o lado sudoeste. Um vale comprido, de encosta seca e pedra clara. Hoje tem mato verde, tem trilha, tem turista tirando foto. Um lugar pacato. Você passaria por ali sem desconfiar de nada.
E foi esse cantinho de terra batida que virou na boca de Jesus o retrato mais pesado de juízo da Bíblia inteira. A pergunta nasce sozinha. Por que justo esse vale? O que será que rolou ali para um pedaço de chão ganhar uma fama dessas? A resposta está nas páginas mais escuras do Antigo Testamento. E ela vem com o nome de rei. Dois reis, na verdade, avô e neto. O primeiro se chamava Acás. Está escrito em 2 Crônicas, capítulo 28, versículo 3, que ele queimou incenso no vale do filho de Inom e queimou os próprios filhos no fogo, copiando as práticas dos povos vizinhos, os próprios filhos, no fogo. E o neto dele, Manassés, fez a mesma coisa. 2 Crônicas, capítulo 33, versículo 6, diz que ele fez seus filhos passarem pelo fogo naquele mesmo vale. Era o mesmo lugar, a mesma cova, a mesma fogueira. E tudo isso tinha endereço e dono. O endereço era o Tofete, um santuário montado dentro do vale. O dono era um deus estrangeiro, Moloque. Os textos falam em fazer os filhos passarem pelo fogo a Moloque, e a arqueologia da região sustenta o quadro. Nos cultos a esse tipo de divindade, crianças pequenas eram entregues às chamas como oferta. Era sacrifício humano, de bebês, no quintal de Jerusalém. E tem uma tradição antiga, repetida por rabinos séculos depois, que diz que batiam tambores ali durante o ritual. Tambores fortes, sem parar, para abafar o choro das crianças. A Bíblia não chega a descrever a cena com esse detalhe, então a gente fica no que o texto garante. Mas mesmo só com o que está escrito dá para sentir o tamanho do horror. E Deus reage a isso de um jeito impossível de ignorar. Lá em Jeremias, capítulo 7, versículo 31, ele fala dos altares do Tofete erguidos para queimar filhos e filhas no fogo e completa com uma frase de cortar. Isso eu nunca ordenei, nem nunca passou pela minha cabeça. É Deus se afastando ao máximo daquilo. E aí vem a sentença. No versículo seguinte, ele promete que o lugar vai trocar de nome. Não vai mais se chamar Tofete nem Vale do Filho de Rinom. Vai se chamar Vale da Matança, porque ali a morte ia se empilhar até não caber mais corpo. O Vale do Sacrifício vira o Vale do Juízo. O lugar onde se matava a criança vira o símbolo do que sobra quando o mal segue até o fim. E um rei tentou apagar essa mancha. O nome dele era Josias, o reformador. Em 2 Reis, capítulo 23, versículo 10, está registrado que ele profanou o Tofete no Vale dos Filhos de Inom, exatamente para que ninguém mais fizesse seu filho ou sua filha passar pelo fogo a Moloque. Ele contaminou o santuário de propósito, sujou aquele chão dos sacrifícios para torná-lo inútil para o culto. Foi um gesto de nojo virado em política, mas o nome já tinha grudado. O estrago já estava feito. Para qualquer judeu que conhecia a própria história, o Vale de Rinom não era um lugar qualquer. Era o endereço da pior coisa que aquele povo já tinha feito. Era a vergonha nacional gravada na geografia. Agora, talvez você já tenha ouvido outra versão dessa história, a famosa do lixão. Aquela que diz que, no tempo de Jesus, o Vale de Inom virou o depósito de lixo de Jerusalém, com fogueiras acesas dia e noite, queimando entulho, carcaça de bicho e corpo de criminoso. E por isso o fogo nunca apagava e os vermes nunca sumiam. É uma imagem poderosa, só que é honesto dizer de onde ela vem. Essa explicação do lixão aparece pela primeira vez bem tarde, num comentário judeu da Idade Média, mais de 1000 anos depois de Cristo. Os arqueólogos não acharam até hoje sinal firme de um lixão pegando fogo ali no primeiro século. Então, pode até ter existido, mas a Bíblia não apoia o peso do horror no lixo. Ela apoia no sangue das crianças e na promessa do Vale da Matança. A fama do lugar não nasceu do mau cheiro, nasceu da atrocidade. E é com toda essa bagagem nas costas que a palavra chega à boca de Jesus. Quando ele diz Jena, todo mundo que escuta sabe na hora do que ele está falando.
Não é um conceito abstrato no ar. É aquele vale, aquele horror específico. E Jesus usa a palavra 11 vezes nos evangelhos, sempre como aviso de juízo final. A mais arrepiante está em Marcos, capítulo 9. Ele repete 3 vezes que é melhor entrar maneta, capenga ou caolho na vida do que ser jogado inteiro na jena. Mão, pé, olho. E no versículo 48, ele descreve o lugar com uma frase que não é dele, onde o verme deles não morre e o fogo não se apaga. Essa frase é uma citação. Jesus está puxando o último versículo do livro de Isaías, capítulo 66, versículo 24. E lá, no original de Isaías, o verme e o fogo não estão consumindo gente viva e gritando. Estão consumindo cadáveres. Corpos dos que se rebelaram, estendidos no chão, com a larva fazendo seu serviço e o fogo terminando o trabalho. A imagem de Isaías é de destruição total, não de tortura sem fim. E tem um detalhe de tradução que fecha o círculo com o começo da nossa conversa. Lembra que a King James usou inferno 54 vezes, embaralhando as 4 palavras? Pois a Dina é a única das 4 que ela traduziu como inferno todas as vezes, sem hesitar. O Sheol deixava os tradutores em dúvida. O Hades também. Mas Dina virava inferno sempre. Talvez porque dessa palavra aqui, eles sentiam o calor de verdade subindo do texto. E para quem será que Jesus mais apontava esse aviso? Essa parte costuma passar batido. Não era para os bandidos óbvios, para os assassinos e ladrões da esquina. Em Mateus, capítulo 23, versículo 33, ele solta a frase mais dura da boca dele, justamente em cima dos líderes religiosos. Raça de víboras, como escapareis da condenação da Gina? Os homens de Bíblia debaixo do braço, os respeitados. E poucos versículos antes, no mesmo capítulo, ele acusa esses mesmos mestres de fabricar discípulos que viram filhos da Gina em dobro. Repara na ironia. A palavra mais quente do vocabulário de Jesus não cai sobre os pecadores escancarados. Cai sobre a religião que se acha dona do céu. E repara também num verbo que Jesus escolhe, porque ele surpreende. Em Mateus, capítulo 10, versículo 28, ele manda temer aquele que pode destruir tanto a alma quanto o corpo na jena. Destruir. Não conservar gritando para sempre. Destruir. O grego usa uma palavra que significa arruinar, fazer perecer, acabar com aquilo. Isso não encerra todas as discussões que vieram depois, e seria desonesto fingir que encerra. Mas mostra uma coisa: a linguagem original de Jesus sobre a geena é mais econômica do que a fornalha eterna que a tradição posterior pintou. Ele pega o vale mais infame da história do povo dele, o lugar onde queimaram os inocentes, e transforma isso na figura do fim de quem rejeita a vida. Genial e assustador ao mesmo tempo. O retrato do juízo de Deus é o monumento à pior crueldade do homem. E falta a 4ª palavra, a que quase ninguém conhece. Lembra que lá no comecinho eu falei de uma prisão que nem foi feita pra gente? Chegou a vez dela. O nome é Tártaro. E essa é a mais rara de todas. Ela aparece uma vez só na Bíblia inteira. Uma única vez, em 2 Pedro, capítulo 2, versículo 4. E nem aparece como nome, aparece escondida dentro de um verbo grego, tartaru, que dá para traduzir como lançar no Tártaro. Esse Tártaro era um endereço que os gregos já conheciam de cor. Na mitologia deles, era o poço mais fundo que existia, abaixo até do Hades, o calabouço do fundo do universo, onde Zeus tinha trancado os titãs derrotados. Pedro pega justamente esse nome carregado e usa numa frase muito específica. E aí vem a virada, porque a frase não fala de alma humana nenhuma. Olha o que está escrito em 2 Pedro, capítulo 2, versículo 4. Deus não poupou os anjos que pecaram, mas lançando-os no Tártaro, os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservados para o juízo.
os anjos, não as pessoas. O Tártaro é uma cela de segurança máxima para seres espirituais que se rebelaram. Judas, no versículo 6 da cartinha dele, conta a mesma coisa com outras palavras. Os anjos que não guardaram o seu posto e abandonaram a própria morada foram postos em prisões eternas, debaixo de escuridão, esperando o julgamento do grande dia. Muita gente do primeiro século ligava isso àquela passagem misteriosa de Gênesis 6, dos filhos de Deus que cruzaram um limite que não deviam. Seja qual for a leitura, o ponto continua firme. Então quem é que está trancado no Tártaro? Anjos. É uma masmorra angelical, uma prisão que nunca foi construída para você nem para mim. A gente nem tinha endereço naquele lugar. E é aqui que a fumaça toda se dissipa e dá para enxergar o quadro inteiro. 4 palavras: Sheol, Hades, Geena e Tártaro. 4 endereços, 4 climas, 4 histórias que nunca foram a mesma coisa. O Sheol e o Hades são a sepultura de todo mundo, o salão escuro para onde justo e injusto descem sem distinção. A Geena é um vale de verdade, marcado pelo sangue de crianças, que virou a figura do juízo final. E o Tártaro é o cárcere dos anjos caídos, bem longe da humanidade. 4 coisas distintas. E em algum ponto da estrada, tradutor após tradutor, século após século, pegaram essas 4 e despejaram tudo numa palavra só: inferno. Depois veio a arte, vieram os sermões, vieram os quadros com diabos de forcado e tachos de gente fervendo. E a mistura foi endurecendo até virar pedra na cabeça de todo mundo. O inferno monolítico que te ensinaram não está em nenhuma das 4 palavras sozinha. Ele nasceu da soma delas, daquele liquidificador de tradução. E sabe qual é o detalhe que costura tudo e me parece o mais bonito de todos? É como termina a história dessas palavras. Lá no fim da Bíblia, em Apocalipse, capítulo 20, versículo 14, tem uma cena que quase ninguém repara. A morte e o Hades são lançados no lago de fogo, isso mesmo. O Hades, o lugar dos mortos, aquela boca faminta que sempre engoliu e nunca devolveu ninguém, no último ato ele próprio é jogado fora. A sepultura é sepultada. A morte morre. E o texto chama esse lago de fogo de a segunda morte, pegando emprestada exatamente a imagem da Geena para descrever o fim definitivo. Aquele buraco que sempre pedia mais um, no encerramento da história, é esvaziado e destruído. A última palavra da Escritura sobre o reino dos mortos não é que ele reina para sempre, é que ele acaba. E talvez seja essa a maior reviravolta de toda a nossa investigação. A gente começou caçando o inferno e foi parar na morte sendo derrotada. Porque o medo que construíram juntando 4 palavras num caldeirão só, ele se desfaz no instante em que a gente separa as palavras de novo e deixa cada uma falar com a própria voz. Não para fingir que não existe juízo. O juízo está lá, escrito com todas as letras, mas para devolver ao texto a textura que ele sempre teve e que a tradução apressada tinha apagado. O Sheol da sala de espera, o Hades do invisível, a Geena do vale ensanguentado, o Tártaro dos anjos. 4 palavras que o tempo amassou numa só e que voltam a respirar no segundo em que você abre o original e deixa cada uma ser o que sempre foi. Se este vídeo te mostrou algum canto da Bíblia que você ainda não conhecia, faz um favor. Manda para alguém que também ia gostar de descobrir isso. Deixa o seu like, ele ajuda demais o canal a crescer, e se inscreve aqui se você ainda não for inscrito, porque tem muito texto antigo esperando para ser aberto com calma. A gente se vê no próximo.